Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para apresentar para vocês, não um curso normal, gente, mas um super curso de Administração Financeira Orçamentária, AFO. Detalhe, gente, esse curso foi 100% atualizado, regravado este ano, 2011. Tá? Um curso que eu falo para vocês, isso aqui é um daqueles cursos top nosso, que eu dou 100% de satisfação. Você pode assistir o curso, se você não gostar do curso, você pode solicitar que eu devolva o seu dinheiro. Gente, devolva o seu dinheiro, pode ficar tranquilo. Você que quer estudar, quer se preparar com material competitivo, com material atualizado, faça o nosso curso de Administração Financeira e Orçamentária. O professor Luiz Antônio é o professor desse curso. O professor Luiz Antônio, eu, né? Claro, né, gente? Só que é o seguinte, gente, eu tenho 13 anos que eu ministro aulas desse curso. Vocês vão fazer esse curso, gente, vou explicar para vocês essas aulas aqui para vocês, mas olha só, tem a aula teórica, vai ter o quê? Uma aula de resolução de exercícios dentro da própria aula e tem um caderno de exercícios. Todas as aulas, quase todas as aulas, o professor preparou o material pedagógico dessa forma. Como que é assim, professor? Por exemplo, você vai assistir a aula 2 aqui, ó, Plano Plurianual. Terá a aula teórica do professor detalhada. Você terá acesso ao material didático de apoio. Depois do material didático de apoio, você terá o seguinte, você terá ainda, dentro da aula, resolução de exercícios de questões recentes das principais bancas do Brasil, principalmente FCC e da banca ESAF, perdão, e da banca do CESP. E além disso, vai ter um caderno de exercícios para você fixar o seu conteúdo. Quase todas as aulas terão esse projeto pedagógico para você, diferenciado, inédito, atualizado. É um super curso de Administração Financeira e Orçamentária. Eu garanto para vocês, ok? E aproveitando, você que quer se manter atualizado com a LSC Concursos, eu peço para vocês que clique aqui no canto superior do vídeo, clique em inscrever, que você sempre estará sendo o quê? Atualizado com os nossos vídeos, ok, gente? Então, vou explicar para vocês esse grande curso. Aula número 1, são noções ao sistema do planejamento governamental. Gente, aqui uma aula introdutória, onde eu vou passar para vocês a legislação básica, como é que funciona o sistema de planejamento governamental para vocês. Uma aula introdutória, uma aula curtinha. A partir dessa aula introdutória, nós vamos para a aula 2, aí vamos entrar mais diretamente ao nosso conteúdo e as questões de prova. Tá? A aula 2 é o plano plurianual. Nós iremos estudar aqui, principalmente, o artigo 65 da Constituição. Aliás, em termos de legislação aqui, nós iremos estudar todos os dispositivos dos artigos 165 da Constituição, 166, 167, 168 e 169. Tá? Um super curso para vocês. Então, a primeira aula é o plano plurianual, PPA. O índice de incidência é razoável de questões de prova. Então, com certeza, pode cair uma questão para vocês. Aula 3, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Gente, a LDO é a campeã de questões de prova. E essa aqui não é uma aula simples, não. Uma aula que o professor preparou, atualizou para esse curso, principalmente para vocês. Uma aula atualizadíssima, a LDO. Na LDO, são dois grandes dispositivos de questões de prova. É o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição e o artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 4º, gente, não tem questão nos últimos 30 meses, que questões de prova, se eu corrigir, que não cobrou pelo menos uma questão do artigo 4º. Então, é potencial questão de prova para vocês. Aula 4 é LOA, que é o quê? A Lei Orçamentária Anual. Assim nós fechamos os principais instrumentos de planejamento, que é o PPA, a LDO e a LOA. Detalhe, por favor, gente, assistam as aulas nessa sequência. Uma aula vai completando o assunto do anterior e vai reforçando o conteúdo. Tudo bem, gente? Legal? Tranquilos? Então temos aqui a LOA. Né? A LOA nós vamos estudar as disposições constitucionais e as disposições da LRF. Professor, dá uma dica para mim. O que pode cair na LOA? Gente, não tem erro. Não tem erro. É o artigo 5º da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá vai estar a sua questão. Tá? Lá estará a sua questão, a sua aprovação. Artigo 5º, o processo legislativo orçamentário. Gente, olha só. Professor, isso aqui é disciplina de direito constitucional do professor Rodrigo. Não se confundam.
Existe o processo legislativo das leis. Lei ordinária, lei complementar, emenda à Constituição. Gente, só que isso aqui são leis orçamentárias. PPA é uma lei, LDO é uma lei, LOA é uma lei. Lei que tipo? Lei ordinária. Só que essas leis não serão tramitadas pela legislação, pelo artigo 60 da Constituição. Serão leis de tramitação especial, que são reguladas pelo artigo 166. Professor, o senhor preparou uma aula só disso? Sim. Nessa aula eu tenho certeza que você conseguirá, no final da aula, conseguir diferenciar um processo legislativo orçamentário de um processo legislativo normal. Professor, tudo bem, cara, manda para mim uma característica. Sim, as leis orçamentárias serão votadas em um único parlamento, ou seja, a unificação da Câmara com o Senado. Não terá, nas leis orçamentárias, que primeiro passa pela Câmara, depois passa o projeto de lei, passa pelo Senado e assim vice-versa. Então, todas as características do processo legislativo orçamentário. Cai em concurso? Claro que cai. Quem mais gosta disso é da banca do CESP. Tá? Quem está fazendo concurso do CESP tem que saber a aula 5. A gente tinha uma aula porreta para vocês, com resolução de exercícios e exercícios de fixação. Aula 6. Vedações constitucionais. Gente, não sei porquê que em prova de concurso, às vezes, eles não gostam de cobrar conceitos, mas cobram principalmente o quê? As vedações, aquilo que são proibidos. E as vedações estão aonde? Estão no artigo 67 da Constituição. Prof, nós iremos estudar todas as vedações? Claro, todas as vedações. Gente, aqui é passada limpo esse curso para vocês, é um super curso, e repito para vocês. Se não gostar, pode mandar um e-mail que eu faço a devolução. Aula 7. Princípios orçamentários. Questões tradicionais de concurso público, vira e mexe está caindo umas questões, e eu desenvolvi uma metodologia diferenciada para explicar princípios para vocês. Como assim, prof? Aqui, professor, normalmente eu gosto de explicar o que? O princípio, mas principalmente as exceções dos princípios. Ah, professor, o senhor abriu minha cabeça. Eu percebo que em prova cai mais exceções do que a regra geral. Exatamente. Aula 8, conceito e tipos de orçamento. Nós vamos estudar o que em conceito e tipo de orçamento? Nós vamos estudar o que? Orçamento tradicional, orçamento programa, que é a nossa metodologia que nós utilizamos hoje, e o orçamento base zero. O base zero tem sido cobrado já frequentemente. Ano passado eu vi algumas questões do base zero, principalmente da prova da BIM, né, na linha oficial, né, de cargo de oficial da BIM. Então está caindo bastante. Ciclo orçamentário, uma aula curta para fechar todas as aulas anteriores em relação a isso. Aula 10, execução orçamentária. A partir da aula 10, nós vamos estudar o que? A Lei 4.320. Execução orçamentária. Quando nós falarmos de orçamento, o aluno tem que entender orçamento, qualquer matéria orçamentária. Previsão da receita e fixação da despesa. Isso está no orçamento. Depois que está na LOA, você passa a executar. Os órgãos executam. Gente, aqui nós vamos estudar o que? A execução da receita orçamentária e a execução da despesa orçamentária. Professor, qual dos dois mais cai? Da despesa, mas tem que saber os dois. Professor, quais são as fases da execução da despesa? Empenho, liquidação e pagamento. Professor, o senhor irá detalhar? Sim, irei detalhar. Professor, terá exercícios? Sim, claro, terão exercícios, sim. Feita a execução, classificação da receita pública. Vamos estudar aqui uma classificação doutrinária e a classificação legal. Receita por categoria econômica, por fontes. Né? Vamos estudar a classificação da receita pública. Após a classificação da receita pública, iremos estudar a classificação da despesa pública. Muito mais importante que a receita. Por quê? Porque a classificação da despesa pública, nós temos outras classificações. Como assim, professor? Nós vamos estudar a classificação por funções, programas, funcional programática, por categoria, por institucional, por instituição. Vamos estudar as classificações legais da despesa pública. Professor, aqueles dígitozinhos? Sim, aqueles dígitozinhos. Cai. É um tipo de assunto que diferencia candidato. Quem sabe, quem não sabe. Aula 13, créditos adicionais.
Quem está fazendo concurso público sabe a importância desse cara. Adicionais por quê? Que ele vai adicionar a lei orçamentária. Aqui nós iremos estudar os 3 tipos de créditos adicionais. Os créditos suplementares, que é para fazer um reforço, uma dotação já existente. Especiais, que é um novo elemento. E o extraordinários. Legal? Aula 15, nós vamos ver 2 assuntos. Restos a pagar e despesas de exercícios anteriores, né? São algumas exceções para a execução da despesa pública. Aula 16, gestão por programas. Na aula 16, gestão por programas, principalmente o que, professor? O decreto 2829 de 98, que instituiu no Brasil a gestão por programas. Aula 17, programação financeira, uma aula bastante curta, que compõe já parte da execução do orçamento. Aula 18. Gente, uma das principais aulas é a aula 18. Uma aula extensa, uma aula longa, que nós iremos estudar os principais dispositivos da LRF, não de forma superficial. Não será uma aula de noções, uma aula com bastante profundidade sobre a LRF. E essa aula da LRF, nessa posição número 18, gente, ela é muito importante porque eu venho o quê? Eu venho validar as demais conhecimentos, eu faço uma revisão geral dessa disciplina para vocês. Aula 19, que é a descentralização orçamentária. E, finalmente, a aula 20, nós vamos comentar as principais demonstrações contábeis. Bacana, gente? Então, esse aqui é o nosso super curso para vocês de administração financeira orçamentária. Venham estudar conosco, que vocês não irão se arrepender. Legal, gente? Gente, como funciona isso, ó? O aluno que adquire nosso curso terá direito a 60 dias de curso, gente, na qual ele poderá acessar quantas vezes quiser e na hora que desejar. Certo, gente? Legal? Bom, assim eu fiz essa apresentação desse super curso para vocês. Gente, ó, um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.